trabalho escravo. Está em fase final de tramitação nessa casa a proposta de emenda à Constituição número 57A de 1999. Nós defendíamos essa PEC lá em 1999. Em 2013, continuamos a defender a mesma proposta. Essa matéria foi apresentada originalmente aqui no Senado por um grupo de parlamentares liderados pelo ex-senador Ademir Andrade. Eu era deputado na época e já endossava essa posição. O ex-senador foi embora e a PEC continuou indo, Câmara, Senado, Senado, Câmara, e enfim agora está pronta para ser votada de forma definitiva e regulamentada, mediante um grande entendimento entre Câmara, Senado e a sociedade civil. A PEC 57A talvez constitua hoje uma das mais importantes e simbólicas proposições sobre o exame do nosso parlamento, uma vez que ela se apresenta como passo verdadeiramente crítico para que a gente possa avançar em nosso país contra uma das mais vergonhosas situações sociais que é mantida ainda agora, que nós que falamos em modernidade. É a escravidão. Vejam, os senhores, em pleno ano que festejamos os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos votar ainda uma proposta que combate a escravização de trabalhadores. Avançaremos numa fórmula que mantém inalterada, nesse ato, a redução do trabalhador à condição análoga de trabalho escravo. Vamos, com essa PEC, de uma vez por todas, avançar para combater essa situação. Mas, enfim, resumindo, o que a PEC propõe não é grande inovação no campo do direito constitucional. Lembro de novo o texto da Carta Magna que nós ajudamos a elaborar em 1988. Já propõe, embora aplicada a outro delito, a expropriação do imóvel em que se fragar o plantio de espécies vegetais com vistas à produção de drogas. Ora, se você pode desapropriar, e nós escrevemos isso, nós somos autores, nós constituintes, colocamos lá, em 1987, 88, promulgado em 88, que a terra, onde for verificado que ali se planta, se semeia, se colhe drogas, ela vai ser desapropriada. O que faz o senador Ademir Andrade? Ele simplesmente estende esse princípio do direito constitucional. Ele diz o quê? A terra onde for efetivamente comprovada que os homens e mulheres, enfim, estão sob o regime de escravidão. Quem comete esse crime hediondo perderá a terra. E é justo. É mais do que justo. Olha, a droga é tão maléfica à nossa gente, ao nosso povo, enfim, à humanidade, como é o trabalho escravo. Como é que você vai manter sob o regime de escravidão homens e mulheres na produção, no caso no campo, e corretamente a Câmara dos Deputados estendeu também para a cidade? Ninguém pode manter alguém sob o regime da escravidão. Enfim, senhor presidente, as propriedades são redirecionadas, nesse caso, para uso em projeto de reforma agrária, não cabendo qualquer indenização ao seu proprietário. Tanto nas drogas, que já está no texto constitucional, agora estendendo também para o trabalho escravo. Enfim, de forma então semelhante ao princípio constitucional,
A PEC atual, em sua versão, pretende associar tal mecanismo punitivo aos casos, repito, de exploração de trabalho escravo. Desde o momento de sua apresentação, a proposição granjeou um bom nível de apoio entre os senadores, independentemente do aspecto ideológico de qualquer parlamentar. Prova disso é, por exemplo, a posição adotada pelo relator quando da sua aprovação lá na CCJ. De fato, assim se expressou, e aqui eu faço uma homenagem a ele, na ocasião, o então nosso colega aqui, já falecido, inesquecível, dialogamos muito aqui, senador Mozaguildo, o Romeu Tuma. Grande Romeu Tuma, que já faleceu, e que aqui no parlamento teve sempre uma postura avançada. Nunca recuou em pontos que ele entendia que eram de interesse do nosso povo, da nossa gente. O que disse, então, Romeu Tuma, faço aqui homenagem a ele, já falecido, no seu relatório. Diz ele, escreveu ele na época, a existência de trabalhadores subjugados, deteriorados física e moralmente, que colocam sua força de trabalho em troca de migalhas, sem qualquer dos direitos sociais que se encontram consagrados na Constituição e na CLT Federal, Constituição de 1988, nós falamos tanto aqui, vamos falar na terça, e nos diversos tratados internacionais de que o Brasil é signatário, é a situação que envergonha a nossa pátria. É a situação que envergonha a nossa pátria, e aqui eu lembro do título de um livro que escrevi, porque eu digo, pátria, pátria somos todos. Esse pátria somos todos, você não pode ter sobre a sua pátria, homens e mulheres, sob o regime de escravidão. Diz ele depois, situação que envergonha a nossa pátria, nesse século de tantas conquistas tecnológicas e científicas. Mais tarde, senhor presidente, já aprovado no Senado, foi a vez da Câmara dos Deputados produzir importante aperfeiçoamento à proposta inicial. Com efeito, aquela casa acabou por aprovar, a partir de um amplo acordo que envolveu não somente sua presidência, mas também as lideranças partidárias de todos os partidos, a submissão para efeitos exproprietários, não somente das propriedades rurais, como eu dizia antes, mas também na área urbana. Quem tiver trabalhador sob o regime de escravidão, no campo, na cidade, vai perder a propriedade. Trata-se, é evidente, de uma extensão necessária do escopo inicial concebido, uma vez que a modalidade de escravidão laboral que mais cresce nos dias de hoje, por incrível que pareça, é urbana, principalmente pela utilização de trabalhadores estrangeiros. É só ver o que aconteceu recentemente com os bolivianos aí em São Paulo. A maioria dos quais em situação de ilegalidade na produção industrial clandestina de vestuário e de artigos diversos, principalmente de uso pessoal. Quando começou o debate da PEC, é isso que aqui nós estamos descrevendo, nós olhávamos mais para a situação no campo. Mas depois fomos perceber que, além da escravidão no campo, na cidade, o trabalho escravo já é maior que na área rural. E por isso, os deputados, corretamente, eu que às vezes aqui critico os deputados por não votar, por exemplo, o fator, a política dos aposentados, enfim, tenho que render aqui as minhas homenagens aos deputados pelo avanço nesse sentido. Dessa forma, senhor presidente, não foi de todo uma perda a longa tramitação que teve a matéria nas duas casas, sendo certo que nesse período foram produzidos, como eu disse aqui, aperfeiçoamentos relevantes à proposição original. Isto posto, contudo, não há como negar que já é mais que hora
de aprovarmos a matéria nessa casa, no Congresso Nacional. Matéria cujas disposições substantivas considero indispensáveis. Eu que falo tanto em relações humanas, em direitos humanos, em políticas humanitárias, não só eu, como também Vossas Excelências, por exemplo, que estão aqui no plenário dessa casa. Ao esforço nacional de combate ao trabalho escravo e às práticas a ele análogas, o esforço, esse, aliás, reconhecido internacionalmente pelo Brasil como exemplar a partir dessa PEC, que lá no exterior já se fala muito nos encontros que participamos com delegados da OIT que vieram ao Brasil, porque um pouco voo ao exterior, eu não tenho tempo nem de viajar ao Brasil, calcule ficar viajando pelo mundo, não por falta de convite, quero admitir aqui, mas todos reconhecem que essa PEC é um exemplo a ser seguido em outros países. Senhor presidente, senador Rubens Figueirão, quanto a isso, senhoras e senhores, não custa lembrar que a própria organização, como eu dizia, Internacional do Trabalho, OIT, reconheceu em 2005 que a experiência brasileira de combate ao trabalho escravo é digna de destaque, a partir da PEC. Ou seja, recomendam a aprovação da PEC. Não apenas pela qualidade das políticas públicas voltadas ao tratamento do tema, mas também em função dos resultados positivos alcançados e que vão avançar a partir da PEC ora em debate. Mais significativo ainda foi o fato de que a nova apreciação positiva da OIT, dada a pública em 2009, ressalta precisamente a propositura que eu estou aqui discorrendo, que é a PEC 57A, que tem que ser aprovada e regulamentada, porque houve um acordo nesse sentido. Veja, senhor presidente, senador Rubens Figueirão. Senador Rubens Figueirão. Veja como se pronuncia a OIT. Diz a OIT: um segundo plano de ação, trata-se aqui do segundo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, adotado em setembro de 2008, inclui novas medidas importantes, como uma proposta de alteração da Constituição. Ou seja, lá em Genebra, na OIT, eles estão discutindo essa PEC que nós aqui estamos arredondando agora para ser implementada. Que autoriza, aqui eles dizem, a expropriação e a redistribuição da propriedade dos empregadores que usufruem do trabalho escravo, do trabalho forçado e outras relações ilegais, no intuito de promover a proteção dos trabalhadores. É uma clara demonstração de que o consenso doméstico, que ao longo desse tempo veio se formando no Brasil em torno da PEC 57A, é hoje uma realidade que agrega apoio, entusiasmo e convergência muito mais além das fronteiras do Brasil. Mas apesar de tudo isso, ainda temos muito caminho a percorrer se quisermos de fato colocar as estatísticas do trabalho escravo em um patamar aceitável e civilizado. Para mim esse patamar nem existe. Trabalho escravo tem que ser varrido do planeta. Seja onde for, como aqui diz muito bem, sem fronteira. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego permitem demonstrar, por exemplo, que a ação governamental de combate a esse crime vem se intensificando ao longo do tempo. E mais ainda, que o número relativo de casos encontrados vem felizmente, e graças a Deus, que a luz do universo foque esses focos de trabalho escravo para que a gente combata, vem aos poucos cedendo ante o avanço da fiscalização. Fica aqui os meus cumprimentos de forma muito carinhosa, respeitosa, aos fiscais do Ministério do Trabalho, pelo trabalho que vem realizando nessa área. Isso é possível de verificar com a constatação
de que a quantidade de operações promovidas pelos fiscais do trabalho foi, no geral, crescente entre 95 e 2007, período ao longo do qual as BRITs subiram de 11 para 116 por ano. Uma vez tínhamos 11 BRITs nesse sentido, hoje, por ano, hoje temos em torno de 120 por ano. Esse número, contudo, se estabiliza na faixa média de 150 operações de 2008 em diante. Avançamos. Em contraponto à quantidade de trabalhadores resgatados, que chega à casa dos 6 mil em 2007, estabilizou-se em torno de 2.600 casos nos últimos 3 anos. Esse, claro, é um sinal de melhora. Entretanto, é uma vitória parcial, porque o quadro total não permite identificar com clareza a melhora da situação, mas apenas que, na medida em que o resultado das fiscalizações pode, em algum nível, representar a realidade concreta, estaríamos atingindo certa estabilidade nesse quadro. Mas trata-se, de toda forma, de uma estabilidade em patamar ainda inaceitável, muito elevado. Aqui não tem que ter estabilidade, tem que ser zerado. Aqui eu chamo de tolerância zero. Trabalho escravo é tolerância zero. Outro fator preocupante é a concentração do número de casos em determinados estados da federação. Inicialmente, temos que 1/3 dos estados responde por 85% dos trabalhadores resgatados. O maior percentual é representado, e não digo isso com orgulho, digo com tristeza, pelo estado do Pará, que responde por mais de 20% de toda a estatística nacional. Olha, meus amigos do Pará, como seria bom se o governo do estado, que os fiscais, que a sociedade do Pará tirasse o Pará dessa situação, em primeiro lugar, negativo. É o estado que acumula, e com uma diferença grande dos outros estados, quem mais, infelizmente, comete o crime de manter trabalhadores sobre o regime de escravidão. Eu já fui ao Pará, tenho um carinho enorme pelo povo do Pará, a forma como me trataram quando eu estive lá, jamais vou esquecer, mas como eu gostaria que o nosso querido Pará não mais constasse como número 1 em matéria de trabalho escravo. Governador, deputados, senadores, Comissão de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, Secretaria do Trabalho, enfim, é preciso que todos se unam. A área privada, a imprensa, a mídia, que é um poder, para que a gente não permita mais, oxalá que eu venha o ano que vem na tribuna e dizer que o Pará está em primeiro lugar em matéria de trabalho escravo. Logo em seguida, vem pela ordem, e aqui é uma questão de justiça, citei o Pará, mas veja bem, pela ordem, o segundo estado que mais tem trabalhadores e trabalhadoras sob o regime de escravidão, vejam bem, não é Rondônia, não é Sergipe, é Minas Gerais. Minas Gerais, que fica entre os chamados estados mais politizados, até maiores em extensão territorial, em população também. Minas Gerais é o segundo estado do Brasil em matéria de manter os trabalhadores sob o regime de escravidão. O mesmo apelo que eu fiz ao Pará, eu faço agora a Minas Gerais. Terceiro lugar, Tocantins. Querida Tocantins, que nós emancipamos aqui, nós, constituintes, é que transformamos Tocantins num estado. A nossa querida Tocantins, que eu tenho título de cidadão, nós todos, constituintes, recebemos o título de cidadão. Vamos olhar com carinho essa questão. E depois vem o nosso querido Paraná também. Pela ordem fica então Pará, Minas, Tocantins, Paraná e São Paulo.
São Paulo, já muitos dizem que foi considerado, porque não foi de fato, a capital do progresso do país, da evolução. E como é que São Paulo fica entre os 5 estados que mais têm trabalhadores sob o regime de escravidão? É preciso um mutirão nacional. Esse quadro não pode continuar. Enfim, pela ordem, com frequência situadas, como eu dizia aqui, na faixa dos 15% a 9%. O Pará, 20%, pois a próxima faixa é 15% e depois 9%. Se Minas, Paraná e São Paulo têm como hipótese explicativa do seu desempenho o contingente populacional relativamente elevado, é também, temos que constatar, é fato, é real, tem uma melhor estrutura financeira e de fiscalização. Quem mais tem pessoas trabalhando, mais indústria, mais está arrecadando. Consequentemente, não há motivo de dar explicação, porque é o número maior de pessoas em atividade. Pessoas em atividade, tudo bem. Sobre o regime de escravidão, não. Isso é que nem o voto secreto. Para mim não tem explicação que me convença. Como não tem repito de novo, como não tem essa história do fator previdenciário, que é uma lei criminosa tão grave quanto essa para mim. Tal não se dá como o Estado, por exemplo, de Tocantins. E, na verdade, não se dá também com os demais relacionados nesse terço superior. Os estados de Goiás, Amazonas, Piauí e Mato Grosso. Então não adianta dizer se tem mais gente ou menos gente, geograficamente a extensão é maior ou não. O fato existe, é real e temos que enfrentá-lo com a dureza da lei, desapropriando quem comete esse crime na sua propriedade, que ele perca o direito da propriedade. Mas retomando, senhor presidente, a PEC 57A, registro que consegui entrever nas estatísticas do Ministério o melhor de todos os argumentos para sustentar a necessidade de uma rápida tramitação e de uma unânime aprovação da emenda. Ou seja, a urgência que defendo em aumentar a eficácia dos instrumentos de combate que hoje estão à disposição do governo. Eu gosto muito de uma frase assim: o combate é bom, mas o bom combate é melhor ainda. Esse é um bom combate. Como eu estou feliz aqui na tribuna, porque estou fazendo o bom combate. Estou fazendo o bom combate, como falei numa parte de Vossa Excelência, Dona Rubens Figueiró, na linha da justiça, da liberdade, da igualdade de direitos e da não exploração. Esse é um bom combate. É o bom combate que nós gostamos de travar. Mas, enfim, imaginem, senhoras e senhores, senadores e senadoras que estão nos assistindo à TV Senado, rádio, Agência Senado, que ao longo de todo o ano de 2012, todo o esforço fiscalizatório do Ministério do Trabalho, quantificado em mais de 140 operações realizadas, em mais de 250 empresas e organizações inspecionadas, em 2.750 trabalhadores resgatados e outros 1.548 que tiveram seus contratos de trabalhos regularizados no decurso das inspeções. Repito, que todo esse imenso esforço estatal redundou em menos de 10 milhões de reais em multa. Ora, se você resgata 2.750 trabalhadores sob regime e só 10 milhões de reais em multa, não dá. Só a PEC do trabalho escravo mesmo, para fazer que o prejuízo financeiro aumente a consciência e a irresponsabilidade diminua desses empregadores que não têm responsabilidade social nenhuma e nem humanitária. Eu sempre digo, senador Rubens Figueiró, que é muito bom a gente se colocar no lugar do outro. Queria que um grande empresário desse, que mantém o trabalhador sob o regime de escravidão, que ele se coloque ele no lugar do trabalhador, para ele ver aonde o calo aperta ou aonde a tosse pega. Fique lá um mês no regime de escravidão ou bote um filho teu lá naquele mesmo regime de escravidão sem nenhum direito. Vai doer. Vai doer em você como dói na alma, no coração, na mente, no corpo do trabalhador e seus filhos que estão sobre aquele regime.
Enfim, a favor da PEC, não há melhor argumento do que a inexplicável assimetria e inaceitável desproporção que há hoje entre o imenso maléfico que traz a escravização laboral e as irrisórias consequências que tem de suportar seus responsáveis imediatos, como eu dizia antes, não são presos, não pagam uma multinha e fica tudo por isso mesmo, aí não dá. Aí é um incentivo ao roubo, à corrupção. Se fala tanto em corrupção, isso é a pior corrupção do mundo. Você está raptando vidas, mantendo o regime de escravidão para ganhar dinheiro. Ora, isso é a pior corrupção do mundo. Por isso, a PEC tem que ser aprovada. Claro, vários desses casos serão objeto de denúncia penal e possivelmente um dia, algum deles vão ir para a cadeia. E vai ser bom. Ele sentir o que é na cadeia, porque ali na cadeia não deixa de ser, sim, ali na cadeia é quase que um regime de escravidão. O cara vai ter que responder pelo que fez. Então vá para a cadeia para sentir o crime que ele cometeu. Enfim, senhor presidente, isso tudo que falamos aqui não é capaz isoladamente de compatibilizar a mácula que a escravidão laboral traz à santidade cívico-social das relações de trabalho e a correspondente punição que, por isso, recebem os que agridem e ofendem a nossa Constituição e a legislação. Senhor presidente, entendo, enfim, que é chegada a hora de aprovarmos a PEC 57A. Adicionarmos o mecanismo da expropriação ao rol dos instrumentos que tem a administração pública para prevenir, reprimir a prática vergonhosa, covarde do trabalho escravo. Só quem é covarde para manter pessoas sob o regime de escravidão. Não pode mais o Brasil suportar essa vergonha, que, embora combatida, ainda mancha o nome da nossa sociedade em face das outras nações do mundo que já foram capazes de transpor essa triste página da sua história. Registro, por fim, a brilhante solução proposta pelo senador e da CCJ, entre eles, aqui, como digo, a questão não é partidária, o próprio relatório apresentado naquele momento pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, relator da matéria, naquela importante comissão, no sentido de manter a regulamentação da PEC imediatamente à comissão mista que regulamenta as normas constitucionais, reduzindo dessa maneira os temores justos daqueles que temem que a PEC venha a colocar em risco o direito à propriedade previsto na Constituição, mediante uma falsa denúncia. Ninguém quer falsa denúncia. Tem que comprovar mesmo que houve o trabalho escravo, por isso entendemos que essa intenção da nobre comissão, do qual eu tenho enorme respeito, que é a CCJ, que foi de lá que foi aprovada as cotas, foi lá que foi aprovado o Estatuto de Igualdade Racial, que diziam que seria inconstitucional, foi lá que agora aprovamos por unanimidade, eu diria, o fim do voto secreto. É uma importante comissão. E por isso eu aqui dou o destaque, e até mesmo com a preocupação que ela foi levantada. Ninguém quer injustiça. O proprietário, seja no campo ou na cidade, que está ouvindo esse pronunciamento nesse momento, pode ter claro, ninguém quer injustiça. Se você não tem trabalhador sob, de fato, o regime da escravidão, nada irá acontecer. Agora, se tiver, bota as barbas de molho. Ah, bota. Vai cortando a barba já, porque provavelmente, se você for preso, vai perder a barba e o cabelo também. Né? Porque daí eles fazem um corte lá e vão tirando. É carequinha mesmo. Agora, que a regulamentação está sendo feita com essa comissão mista com muito cuidado. Estão participando empresários, trabalhadores, líderes sindicais, e há de sair uma redação que não vai permitir nenhuma injustiça, seja para o trabalhador, seja para o empreendedor. Ninguém quer isso, e por isso eu cumprimentava o seu pronunciamento, o Rubem Figueiró, na linha da justiça. Senhor presidente,
Uma regulamentação, com certeza, os temores, repito, daqueles que temem que a PEC venha colocar em risco o direito da propriedade previsto na Constituição, não acontecerá. Isso dito, encerro esse meu pronunciamento, rogando a todos, rapidez. E que haja a melhor boa vontade em prol da rápida aprovação definitiva da PEC e da sua regulamentação. Porque esse foi o acordo. E eu estava lá. E concordei, inclusive. Aprova a PEC e junto aprova a regulamentação. Como puderam todos perceber, trata-se de uma causa que beneficia não somente o trabalhador, mas sobretudo e principalmente o sentido de dignidade que a cidadania brasileira deve conferir a todos aqueles que a possuam, indiferentemente da classe social a que pertencem, indiferentemente do lado que ocupe em relação aos celebrantes do contrato de trabalho. Políticas humanitárias, repito, direitos humanos em primeiro